Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma palestra na disciplina de FM 003. Hoje a gente tem a honra de trazer aqui para fazer uma palestra conosco o professor André Coque Assis. O professor Assis fez graduação e doutorado na Unicamp, né? E tem muita experiência em física geral e é escritor de muitos livros, né? Se vocês, pois, eu tenho certeza que ele vai deixar a página dele. Ele tem vários livros de graduação e que também servem para o colegial e podem servir de base para o colegial, né? Nessa parte de ensino, né? O professor André, apesar de não ser especialista de ensino, os livros dele são excelentes para ensino. Eu recomendo todos. Eu uso frequentemente, em especial, as ideias que o professor André tem de como fazer experimentos simples e baratos e ensinar coisas interessantes com os experimentos. Então, a gente teve a honra de ter o professor André no semestre passado falando sobre eletromagnetismo, né? E eu pedi se ele pudesse voltar a dar a palestra, uma palestra no curso, e ele hoje vai falar sobre Arquimedes, então vai falar um pouco, acho que, de mecânica, né? Então, acho que complementa muito bem, vocês vão poder enxergar as duas facetas do professor André, né? Então, hoje ele vai falar sobre Arquimedes, o centro de gravidade e a lei da alavanca. Muito obrigado novamente por aceitar, André, e seja bem-vindo. O microfone é seu. Tá joia. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Tiago Alegre, né, pelo convite. Para mim é sempre um prazer muito grande, gosto muito do professor Tiago, a gente interage bastante lá na física, e fico contente dessa disciplina aí do pessoal da licenciatura, né? Essa é uma das paixões que eu tenho na área de ensino de física, e tentando, igual o professor Tiago falou, juntar a parte de experiência com material de baixo custo com a parte histórica, né? Que é outra área que eu sou apaixonado, né? Então, aí, hoje eu vou estar falando com vocês sobre um dos maiores cientistas da antiguidade, considerado por todos, né? O Arquimedes, grande engenheiro, físico, matemático, e ele tem, do Arquimedes, a lei mais antiga que a gente conhece na física, que é a lei da alavanca. Então, vou mostrar para vocês algumas coisas. Antes de eu começar a apresentação, eu vou mostrar aqui algumas coisas de experimentos que a gente faz. Vamos ver se vai aparecer. Aqui, espero que vocês estejam vendo. Isso daqui é aquele passarinho de equilíbrio, né? Esse daqui é feito de papel de dobradura, mas tem vários deles que a gente encontra nessas R$ 10 de plástico, né? Em geral, é o passarinho que fica apoiado, né, com o bico, né? E aí você pode balançar ele de qualquer jeito e ele fica lá. Então, isso daí tem, além do conceito de equilíbrio, tem tudo a ver com esse conceito fundamental que é o de centro de gravidade. E tudo isso que a gente aprende até hoje na física, a origem é 2.300 anos atrás com Arquimedes. Em particular, o Arquimedes trabalhou também com centro de gravidade de triângulo. Então, um triângulo, vocês talvez se lembrem vagamente que a gente aprende no ensino médio que um triângulo tem 4 pontos notáveis. É o baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro. Um deles é quando você divide os ângulos no meio, o outro é quando você parte de cada vértice, vai até o centro do outro lado, e por aí vai. Então, são esses 4 pontos notáveis que a gente aprende no ensino médio. Mas eles, além de serem coisas puramente geométricas, eles têm um aspecto físico. Eu posso tentar equilibrar esse triângulo aqui na horizontal. E aí, se a gente equilibra, vamos ver se vai ficar aqui, o triângulo na horizontal, ele é apenas um desses 4 pontos que funciona. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma rolha com prego, e só um dos pontos que ele fica na horizontal.
E esse ponto é um daqueles 4 pontos notáveis. Ele é o baricentro. Até a origem do nome é centro de peso. Então, ele tem uma propriedade geométrica, que é o ponto que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Aí, o cruzamento desses pontos é chamado de baricentro porque ele tem essa propriedade física, que é o ponto no qual o triângulo fica apoiado na horizontal. Se você colocar esse prego aqui debaixo de qualquer dos outros pontos lá, o triângulo não fica, ele tomba. E tem um outro procedimento que a gente usa para encontrar o baricentro, que é usando um fio de prumo. Então, um fio de prumo nada mais é do que um palitinho de churrasco, aqui uma linha de algodão e um peso. Dá uma chumbada aqui. Aí eu coloco o meu triângulo e deixo ele oscilando em qualquer direção. Quando ele para de oscilar, eu posso traçar uma vertical do ponto de apoio com o meu fio de prumo. Posso fazer isso aqui por um ponto e por um outro ponto qualquer. E aí, quando a gente faz isso, o cruzamento dessas duas verticais, vocês podem ver ali que passa perto do Bzinho, esse ponto que está aqui. Tá? Então, tem 2 procedimentos básicos para a gente achar o centro de gravidade. E aí, então, agora eu vou começar a minha apresentação. Espero que vocês consigam ver aí. Vou colocar aqui agora. Veja, vocês estão vendo? Parece que está carregando. Ficou, dá para ver? Perfeito, ficou tela cheia. Então, tá ok. Então, agora eu vou começar a apresentação. Então, ela pode ter 2 títulos. Um é esse, né, que eu passei para o professor Tiago, Arquimedes, o centro de gravidade e a lei da alavanca. E um outro título, que também cabe muito bem, é como que Arquimedes utilizou a lei da alavanca para calcular o volume de uma esfera. Isso é algo muito interessante, usar a física para obter um resultado da matemática, que, em geral, a gente só usa a matemática na física. Mas o Arquimedes inverteu isso, né? Eu vou tentar mostrar para vocês como que o Arquimedes fez isso. Quem de vocês tiver interesse, a gente tem esse livro que chama Arquimedes, o centro de gravidade e a lei da alavanca. Ele está disponível nessa minha homepage, que está escrito aí, www.ifi.unicamp.br/Tio Assis. Então, depois vocês podem entrar lá na minha página e baixar esse livro, está lá disponível em PDF. Então, esse livro, ele é todinho baseado em experiências com material de baixo custo. E aí, junto com isso, a gente vai colocando citações históricas, em geral, das obras do Arquimedes que chegaram até nós, né? Então, Arquimedes viveu na Grécia Antiga, né? Cidade de Siracusa e tal, 2.300 anos atrás. Mas tem obras dele que chegaram até a gente. E são nessas obras que se encontra a definição do centro de gravidade, o cálculo do centro de gravidade, de triângulo, de parábola, de paraboloide de revolução, de várias coisas, né, que interessam muito a física. Então, aqui, como eu falei para vocês, mostrei rapidamente, essa é uma das experiências que a gente faz no livro. Então, um triângulo, por exemplo, com essas medidas que estão aqui na transparência, ele vai ter esses 4 pontos notáveis, circuncentro, baricentro, incentro e ortocentro, e só quando você apoia o triângulo na horizontal com o apoio abaixo do baricentro é que ele fica parado na horizontal. Então, essa é uma... E é por esse motivo que esse ponto específico recebe o nome de centro do peso, baricentro, né? Bari é peso em grego. O outro procedimento que a gente tem é aquele usando um fio de prumo e deixando o triângulo agora oscilar na vertical ao redor de um ponto de suspensão. Aí você deixa por um ponto 1, traça uma vertical, depois você escolhe um outro ponto qualquer, um ponto de suspensão 2, traça uma segunda vertical, e o cruzamento das duas é o que a gente chama de baricentro. Aí no livro a gente vai fazendo uma série de outras experiências que a gente pode discutir aqui no final, né?
Bom, deixa eu falar um pouquinho agora sobre a figura do Arquimedes. Então, ele nasceu 287 a.C., morreu 212, viveu bastante para a época, 75 anos. Então, ele nasceu e morou a maior parte da vida dele e morreu em Siracusa, que hoje em dia está na Itália, né? Na época pertencia à Grécia. Ele é filho de um astrônomo, Fídias, que a gente sabe pouco desse astrônomo, né? E os trabalhos do Arquimedes que sobreviveram são trabalhos que ele enviou para Alexandria, que é uma cidade lá na costa do Egito, que foi fundada por Alexandre o Grande, quando ele invadiu, Alexandre da Macedônia, né? Quando ele invadiu lá o Egito. E lá tinha uma famosa biblioteca e também museu, centro de pesquisa, né? Que durou 700 anos, de 300 a.C. até 400 depois de Cristo. E ela, durante esse tempo, ela sofreu alguns incêndios, e um deles, o mais famoso, é o último, que acabou com tudo aquilo que tinha lá. Por sorte, algumas obras tinham ido para outros lugares, mas tudo que a gente sabe, essencialmente, da Grécia, textos, é aquilo que, de alguma maneira, ficou durante algum tempo na Biblioteca de Alexandria. E o Arquimedes mandava algumas cartas para colegas dele que trabalhavam lá em Alexandria. Ele participou da defesa de Siracusa contra Roma, e aí ele criou várias armas de guerra, a garra de Arquimedes, uma coisa metálica que virava os navios, tem espelhos que queimava navios romanos, tem catapultas, muita coisa, né? E ele ficou muito famoso por causa disso. Mas aí Roma acabou atacando, conseguindo, depois de 3 anos, invadir Siracusa, e Arquimedes acabou sendo morto quando houve essa invasão de Siracusa. Mas ele deixou algumas obras escritas. Uma delas se chama Sobre o Equilíbrio dos Planos, aonde aparece a lei da alavanca, que é a lei mais antiga que a gente tem na física. E aparece, por exemplo, o cálculo do centro de gravidade de triângulo, mostrando que ele está no baricentro, que eu mostrei a experiência. Só que o Arquimedes faz aqui um cálculo teórico. Ele tem um outro trabalho muito famoso, que se chama Sobre os Corpos Flutuantes, onde é que aparece a lei do empuxo, ou o princípio de Arquimedes, que é a base de toda a hidrostática. Então, ele estuda não só o chamado princípio de Arquimedes, mas também o equilíbrio, por exemplo, de um navio, de um paraboloide, de quanto que você pode girar ele na água e que ele vai voltar para a posição de equilíbrio, sem tombar. Então, tem vários cálculos extremamente complexos nesse trabalho de Arquimedes. Bom, antes do Arquimedes, tem uma obra muito famosa de um matemático Euclides, que escreveu Os Elementos. Ele é ao redor de 300 a.C. E aí, os matemáticos gregos comparavam círculos, esferas, etc., e eles sabiam que o comprimento de um círculo era proporcional ao diâmetro do círculo. Sabiam também que a área de um círculo era proporcional ao quadrado do diâmetro, ou ao quadrado do raio. E sabiam que o volume de uma esfera era proporcional ao cubo do diâmetro ou ao cubo do raio. Então, se eu tenho, por exemplo, um círculo grande e um pequeno, e se o diâmetro do maior é 3 vezes o diâmetro do menor, então o comprimento do círculo grande também vai ser 3 vezes o comprimento do menor. Já a área vai com quadrado, então ela vai ser 9 vezes maior. E se eu tiver 2 esferas, em que uma, o diâmetro é 3 vezes o da outra, o volume vai ser ao cubo, então vai ser 27 vezes maior do que o volume da esfera pequena. Então, isso daqui já era conhecido antes do Arquimedes. E o que é que o Arquimedes contribuiu para esses cálculos? Praticamente tudo aquilo que a gente conhece sobre o círculo e a esfera, todas as fórmulas que a gente usa, o comprimento é 2πr, o π é 3,14, que a área do círculo é πr²,
que a área da esfera é 4πr², que o volume da esfera é 4/3 de πr², tudo isso é Arquimedes. Foi Arquimedes que provou tudo isso. Ele não usava fórmulas como a gente usa aqui, nem a letra π, nada disso. Mas nos textos dele tem todos esses resultados aqui. E eu vou tentar para mostrar para vocês, nas palavras do Arquimedes, como que ele apresentou esses resultados. E, em particular, como que ele calculou a área da esfera e o volume da esfera usando a física, que é uma coisa fantástica, em particular usando a lei da alavanca. É uma pena que nada disso esteja nos livros, nem de matemática, nem de física. Mas, pelo menos, vocês têm a sorte hoje do professor Tiago de ter interessado nessas coisas, então vocês vão tomar conhecimento dessas coisas que eu acho que são belíssimas. Então, vamos lá. Como eu falei, então, antes de Arquimedes, já se sabia que o comprimento de um círculo era proporcional ao diâmetro. Então, o comprimento sobre o diâmetro de um círculo grande tem o mesmo valor do que a razão entre o comprimento e o diâmetro de um círculo pequeno. Essa constante, a gente, hoje em dia, chama de π. Na época, eles só sabiam que era uma constante, né? Quanto maior for o diâmetro do círculo, maior vai crescer o comprimento dele. Então, eu posso escrever o comprimento de um círculo como sendo o diâmetro vezes essa constante. O diâmetro é 2 vezes o raio, e essa constante eu chamo de π, então o comprimento é 2πr. Tá? Então, isso daqui já era conhecido antes do Arquimedes, por semelhança de figuras. Né? É mais ou menos intuitivo, que se você aumentar 3 vezes o diâmetro, o comprimento vai aumentar 3 vezes. Mas a questão é, quanto que vale essa constante? Esse tal de π. Né? Hoje em dia, a gente sabe que esse π é um número irracional, ou seja, eu não consigo escrevê-lo como sendo a razão de 2 inteiros. 3/2, 5/3, 17/5, nada disso. Ele é um número irracional. Mas o Arquimedes conseguiu uma ótima aproximação para esse número, para essa razão entre o comprimento e o diâmetro de um círculo. Vamos ver como que ele fez isso. Então, tem uma das obras do Arquimedes que se chama A Medida do Círculo. Então, ele pega um círculo, se eu olhar lá em cima a figura do círculo, eu posso colocar um triângulo dentro do círculo, tocando ele em 3 pontos, ou um triângulo fora do círculo, tangenciando ele em 3 pontos. Depois eu posso colocar um quadrado dentro e um quadrado fora, um pentágono dentro e um pentágono fora. Ou, igual está aqui na figura de cima lá, um hexágono, dentro e fora. Dá para ver que quanto maior for o número de lados desse polígono, mais eu vou me aproximar do comprimento do círculo, tanto por dentro quanto por fora. E aí, nesse trabalho do Arquimedes, usando uma matemática complicadíssima, ele coloca, não desenhado, mas coloca no pensamento, nas palavras, polígonos de 96 lados, dentro e fora do círculo. E aí, usando toda uma matemática pesadíssima, séries infinitas, etc., ele chega na seguinte conclusão, palavras do Arquimedes. A razão da circunferência de qualquer círculo para seu diâmetro é maior do que 3/10/71, mas menor do que 3/1/7. Se eu escrevo esse 3/10/71 e 3/1/7 em notação decimal, eu concluo que o π, que é a razão entre o comprimento e o diâmetro, é maior do que 3,1408 e menor do que 3,1429. A aproximação que eu, André, sei de cabeça é o π é igual a 3,14159. Então, vocês vejam que a aproximação do Arquimedes é fantástica, né? E isso ele obteve usando puramente a geometria. Tá? Então, ele obteve, aqui dá para ver, durante 2.000 anos, essa foi a melhor aproximação que se tinha do π. Né? O Arquimedes, aqui nessa figura que eu estou colocando aqui na transparência 8, ele está colocando círculos para
se aproximar do comprimento da circunferência. Mas eu também posso aproximar a área da circunferência colocando triângulos dentro dela. E foi assim que ele calculou a área do círculo. Então, a ideia aqui desse mesmo trabalho do Arquimedes, eu posso pegar um círculo, eu posso colocar 4 triângulos lá dentro, igual está na figura da esquerda. Ou eu posso colocar 8 triângulos lá dentro. Ou 16, 32, 64 e por aí vai. Então, dá para ver que se eu for aumentando o número de triângulos, eu vou me aproximando da área do círculo. Quanto maior for o número de triângulos, melhor vai ser a aproximação. Então, a área do círculo vai ser a somatória de todas as áreas dos triângulos pequenininhos. E qual que é a área, se eu olhar para a figura da direita lá, qual que é a área daquele triangulinho que está lá? É base vezes altura sobre 2. A base é o ds, a altura é o raio, sobre 2. Aí agora eu vou somar para todos os triangulinhos que estão lá dentro. O raio e o sobre 2 sai para fora da somatória. Então, só tem que somar o comprimento. A gente acabou de ver na transparência anterior, que é 2πr. Então, agora eu tenho 2πr vezes a altura sobre 2, o 2 corta, sai o πr ao quadrado. Então, foi assim que o Arquimedes chegou, que a área do círculo era πr ao quadrado, preenchendo o círculo com triângulos. Uma infinidade de triângulos. Só que ele não escreveu nenhuma fórmula. Então, vou mostrar para vocês as palavras que o Arquimedes usou. As palavras dele são as seguintes. A área de qualquer círculo é igual a um triângulo retângulo, no qual um dos lados ao redor do ângulo reto é igual ao raio e o outro lado é igual à circunferência do círculo. Então, aqui eu tenho um círculo de raio R e comprimento C. E o Arquimedes diz que a área desse círculo é igual à área desse triângulo que está desenhado aqui, cuja altura é R e cuja base é o C, o comprimento do círculo. E ele fala que eles têm a mesma área. Logo, a área do círculo é igual à área do triângulo. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Qual que é a base? O Arquimedes já tinha mostrado que era o 2πr. A altura é R sobre 2. Então, esse é o nosso πr ao quadrado. Tá? Então, o Arquimedes não usava essa fórmula πr ao quadrado, mas o que ele escrevia em palavras é isso. Tá? Então, essa é a maneira que o Arquimedes usava para expressar uma fórmula que a gente decorou. A maioria de nós nem sabe como que chega nisso, que é o πr ao quadrado. Tá? Mas, então, o procedimento do Arquimedes foi geométrico, tá? Preenchendo com infinidade de triângulos. Isso, obviamente, é a base do cálculo integral, que o Newton só ia desenvolver 2000 anos depois. Tá? Mas a essência dela já está lá com Arquimedes. Tá? Vou continuar agora. Tem uma outra obra do Arquimedes, que já era conhecida, que se chama Sobre a Esfera e o Cilindro. E lá aparece a seguinte frase, nessa obra do Arquimedes. A superfície de uma esfera é 4 vezes o seu círculo máximo. O círculo máximo é se você fizer um corte na esfera, passando pelo centro, é a área desse círculo, que a gente já viu que é o πr ao quadrado. Então, Arquimedes provou que a área da esfera era 4 vezes a área desse círculo que passa pelo equador. Então, nas nossas fórmulas, vai ser o 4πr ao quadrado. Mas o Arquimedes falava desse jeito que está aqui. A superfície da esfera é 4 vezes seu círculo máximo. E nesse trabalho do Arquimedes sobre a esfera e o cilindro, tem uma prova desse resultado, mas ela é complicadíssima. Eu jamais consegui entender uma matemática pesadíssima, tem que saber demais de matemática grega, antiga, séries infinitas, é complicadíssimo. Mas, nesse trabalho também, tem um outro resultado, que é o volume da esfera. As palavras do Arquimedes são o seguinte: todo cilindro cuja base é o círculo máximo de uma esfera e cuja altura é igual ao diâmetro da esfera, é 3/2 da esfera. Então, aparece essa figura aqui, que é uma esfera dentro de um cilindro, e
em fórmulas, o que o Arquimedes escreveu nessa frase aqui é que o volume do cilindro é 3/6 do volume da esfera que está lá dentro. Bom, o volume do cilindro é simples, que é a área da base vezes a altura. A base é o círculo máximo, que é o πr ao quadrado. E a altura é o diâmetro da esfera, que é 2r. Então, do lado direito, eu vou ter 2πr ao cubo. Agora, eu vou passar o 2 multiplicando e o 3 dividindo, vem a fórmula que a gente está acostumado, que é o 4/3 do πr ao cubo. Ok? Então, essa é a fórmula que a gente escreve dessa maneira. O que o Arquimedes, esse resultado foi obtido pela primeira vez, assim como a área da esfera, pelo Arquimedes. Só que ele escrevia isso daí em palavras, não em fórmulas, nem falava nada de π. E, nesse trabalho sobre a esfera e o cilindro, tem também a prova desse resultado. Mas é uma prova também complicadíssima, puramente geométrica. Extremamente complicada, mas tem lá. Bom, durante muito tempo, o pessoal achava que o Arquimedes devia ter obtido esses resultados de alguma outra maneira, e não como ele havia provado nesse trabalho, porque o trabalho é complicadíssimo. Mas era só especulação. Até que, há 100 anos atrás, um filólogo dinamarquês de nome Heiberg descobriu uma obra de Arquimedes que estava perdida por 2000 anos. E essa obra se chama O Método. É uma carta do Arquimedes endereçada ao Eratóstenes. O Eratóstenes era o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria. É uma pessoa muito famosa porque é quem fez uma estimativa excelente do raio da Terra, há 2000 anos atrás, usando as sombras feitas pelo Sol. Uma estimativa brilhante, né, desse Eratóstenes. E o Arquimedes escreveu para o Eratóstenes uma carta contando um método que ele usou para descobrir vários resultados da física, da matemática, usando a lei da alavanca. Só que essa carta ficou perdida por 2000 anos, ela só foi descoberta há 100 anos atrás. E, hoje em dia, ela é considerada uma revolução copernicana, porque, em vez de usar a matemática para a física, o Arquimedes inverteu. Ele usou a física para deduzir resultado da matemática. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês em linhas gerais a seguir. Bom, como eu falei aqui, as obras de Arquimedes que chegaram para a gente, elas são de textos de 500 anos atrás. Não tem nada manuscrito com a letra do Arquimedes, não existe. E esses textos que a gente tem mais antigos, de 500 anos atrás, eles são copiados de 2 manuscritos de 1000 anos atrás, mas que hoje em dia estão perdidos, nem sabe mais se existem. Os 2 manuscritos principais. A gente só tem coisa de 500 anos atrás, né, que foi um copiando. O mais antigo que a gente tem é isso. Mas há 100 anos atrás, esse senhor barbudo aí, Heiberg, um dinamarquês, filólogo, historiador e tudo mais, ele descobriu em Constantinopla, Istambul, na Turquia hoje, né, um palimpsesto, que é um texto que foi raspado, tinha um texto religioso, e por trás disso que havia sido raspado, tinha um texto matemático, que era essa carta do Arquimedes para o Eratóstenes, contendo o método de descoberta do Arquimedes, que é algo brilhante. Vou falar um pouquinho sobre a lei da alavanca, que é a lei mais antiga da física. Então, tem aqui uma alavanca, tem um fulcro F, que ela pode girar nos 2 sentidos, e ela tem 2 pesos equilibrados. Nas palavras de Arquimedes, a lei da alavanca diz o seguinte: as grandezas se equilibram em distâncias inversamente proporcionais a seus pesos. Quanto maior for o peso, mais perto ela tem que estar do fulcro para equilibrar a alavanca. Tem aquela famosa frase do Arquimedes:
dê-me um ponto de apoio que eu levanto a terra, etc. e tal. Mas a lei da alavanca, ela também é devida a Arquimedes. Bom, tem a definição de centro de gravidade, que eu vou pular aqui. Agora, deem uma olhada nessa figura aqui. Essa figura, ela essencialmente está nessa carta do Arquimedes para o Eratóstenes. Então, vocês imaginem, ali no centro tem uma esfera preta. Ao redor dessa esfera preta tem um cilindro preto também, que está tangenciando essa esfera. E Arquimedes pega do vértice lá em que a esfera toca o cilindro do lado esquerdo e traça um cone passando pelo ponto médio desse cilindro do meio. E ao redor desse cone, ele coloca um cilindro maior. Tá? Então, aqui tem 4 figuras tridimensionais. Uma esfera, um cilindro pequeno, um cone e um cilindro grande. Tá? E tem uma linha horizontal aí, θ, alfa, gama, que ela está dividida no meio, lá no vértice do cone, no ponto alfa. Ok? Essa aqui é uma figura do Arquimedes. Ele não faz ela tridimensional, ele só faz ela no plano, mas aqui eu estou tentando ilustrar para vocês, são figuras tridimensionais. A figura que tem no Arquimedes é essa que está aqui. Então, essa daqui é a gente olhando aquela figura tridimensional de perfil, de lado. Tá? Aí, o Arquimedes, ele usa uma matemática elementar simples, e ele obteve uma razão que eu só vou falar aqui. Depois, vocês podem olhar com calma lá no trabalho que eu vou colocar no final lá. Do lado esquerdo aqui dessa igualdade, eu tenho θ alfa, que é o ponto lá da esquerda até o vértice do triângulo, que é o alfa, dividido por alfa sigma, que é a distância do vértice até onde é que está essa linha azul aí no meio. Então, uma razão de 2 comprimentos, o Arquimedes obtém puramente da geometria, que ela é uma razão entre círculos. No numerador, eu tenho o círculo maior daquele... a interseção de um plano passando por sigma e o cilindro maior. E eu vou ter no denominador 2 círculos pequenos, o círculo da esferinha e o círculo do cone. Tá? O círculo oxi é o da esferinha, e é o do círculo do cone, e o círculo pirro é o do cone. Bom, então, aqui do lado esquerdo, eu tenho uma razão de 2 comprimentos, e do lado direito eu tenho uma razão de áreas. Aí o Arquimedes fala, nossa, em vez de área, eu posso supor que são círculos materiais, que têm peso. Então, eu posso pensar que essa razão geométrica é como se fosse uma alavanca em equilíbrio, que é o que está aqui na parte de baixo dessa transparência 17. Então, aqui eu tenho uma alavanca θ, alfa, gama, com fulcro no ponto médio, no alfa. E eu tenho um círculo à direita, no ponto sigma, que é o círculo que vai fazer o cilindro maior, e do lado esquerdo eu tenho um círculo que pertence ao cone e um círculo que pertence à esfera. Então, essa é a passagem crucial do Arquimedes. Uma relação de cima, que é puramente geométrica, razão entre comprimentos igual a uma razão entre círculos. Ele imagina que aqueles círculos são corpos que têm massa e peso, e ele imagina que aquelas distâncias são uma alavanca. Tá? Então, aquela relação puramente geométrica, ele consegue imaginar como sendo uma alavanca em equilíbrio, sob a ação gravitacional da Terra, atuando nesses círculos, por exemplo, de papel, ou de papelão, ou de lâminas de cobre. Tá ok? E aí, o que o Arquimedes faz? Agora ele vai varrer aquela linha azul desde o vértice do cone até a base do cone. E aí ele vai me preencher essas figuras bidimensionais, vai transformá-las em figuras tridimensionais.
que é o que está do lado direito aqui da transparência 17. Então, agora, essa relação puramente matemática do Arquimedes, ele transformou numa alavanca em equilíbrio, e quando ele varre aquela linha sigma, é como se ele estivesse integrando essas figuras. Então, do lado esquerdo, eu tenho aquela esferinha do centro e o cone apoiados no lado θ. E do lado direito, eu tenho um cilindro apoiado sobre todo o braço da alavanca. Ele não está apoiado num ponto só. Ele está apoiado sobre todo o braço da alavanca. Mas vocês já estão vendo aqui que ele está chegando numa alavanca em equilíbrio, né? Qual é o próximo passo do Arquimedes? Ele vai substituir essa cilindro grandão que está apoiado na metade do braço da alavanca pelo mesmo cilindro apoiado apenas pelo ponto central do lado direito da alavanca. Para isso, ele usa um outro teorema, que ele diz o seguinte: se grandezas se equilibram a certas distâncias, então grandezas equivalentes a estas grandezas se equilibrarão, por sua vez, nas mesmas distâncias. Então, ele pegou aquele cilindro que estava equilibrado ao longo de todo o braço da alavanca, agora ele está apoiado só num ponto. Que ponto que é esse? É o ponto médio do lado direito da alavanca. Então, pronto, agora ele conseguiu matar o problema. Por quê? Ele conhece a lei da alavanca, ele sabe que a distância θ-alfa, lá em cima, é o dobro da distância alfa-k, e ele sabe que, isso daí já era conhecido do Euclides antes dele, que a área desse cone é 1/3 da área, quer dizer, o volume desse cone é 1/3 do volume do cilindro. E ele só tem agora uma incógnita, que é a esfera. Mas como ele conhece a lei da alavanca, sabe que a razão dos pesos é igual à razão dos pesos e tudo mais, o inverso da razão dos pesos, ele descobre a incógnita que ele tinha, que é relacionar o volume dessa esfera com o volume desse cone e do cilindro. E aí ele manipula aquilo lá e tal, aí já são coisas mais básicas de geometria, e aí ele chega nesse resultado que eu já li para vocês. Todo cilindro cuja base é o círculo máximo de uma esfera e cuja altura é igual ao diâmetro da esfera é 3/2 da esfera. Se eu escrever essa frase em matemática, vai ser o volume da esfera é 4/3 do πr ao cubo. E aí, esse resultado, não só ele é belíssimo, porque é um resultado que não era conhecido até a época do Arquimedes, foi ele o primeiro a obter o volume da esfera, mas esse resultado, para o próprio Arquimedes, foi tão importante, tão significativo, que ele pediu que essa figura de uma esfera inscrita no cilindro fosse colocada no túmulo dele. Porque eu acho que ela foi a base de todas as descobertas mais importantes do Arquimedes. Só que a gente só descobriu isso há 100 anos, porque esse trabalho do Arquimedes contendo essa prova do volume da esfera, ela só foi redescoberta há 100 anos atrás, ficou perdida por 2000 anos. Mas é algo belíssimo. Se vocês olharem com calma, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu comecei essa prova na transparência 16, que são a esfera, o cilindrinho, o cone e a esfera. Depois tem essa transparência 17 e a transparência 18. Com 3 transparências, eu dou uma ideia básica para vocês de como que ele calculou o volume de uma esfera. No trabalho que era conhecido do Arquimedes, aquele sobre a esfera e o cilindro, são páginas e páginas e páginas de cálculos complicadíssimos de geometria pura. Mas nessa carta do Arquimedes, dá para ver que não foi assim que ele descobriu. O que ele descobriu foi desta maneira aqui, usando a lei da alavanca. Então, por isso que se considera isso como uma revolução copernicana. É o brilhante do Arquimedes que consegue
inverter tudo aquilo que a gente faz. Em vez de usar a matemática na física, ele usa a física para deduzir um resultado fundamental da matemática que ninguém antes dele tinha conseguido. Bom, e daí? E como é que ele fez para obter a área da esfera? Então, até aqui eu mostrei como é que ele calculou o volume da esfera. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ele chegou na área da esfera. Também está nessa carta para o Eratóstenes. Do mesmo jeito que eu consigo preencher um círculo com triângulos inscritos, quanto maior for o número de triângulos, maior eu vou me aproximar da área do círculo, eu também posso preencher uma esfera com cones. Cones centrados no centro da esfera. Então, essa daqui que é a ideia. A figura da esquerda aqui, eu estou preenchendo um círculo com triângulos. 6 triângulos aqui, eu vou aproximando. Na figura da direita aqui, eu tenho uma esfera e 3 conezinhos lá dentro. Aqui é só para vocês terem uma ideia. Se eu preencher com vários cones, eu vou aproximar o volume da esfera. Então, o volume da esfera é a soma do volume dos cones. Mas a gente já sabe que o volume dos cones é a base vezes a altura sobre 3. Assim como a área do círculo é a base vezes a altura sobre 2, o volume de um cone é a base vezes a altura do cone sobre 3. Tá? E aí, o que vai ser a soma de todas as áreas do cone? É a área da esfera. Então, essa relação lá de cima já era conhecida. Talvez, não sei, mas o Arquimedes usa aquela relação lá. O que faltava era você obter o volume da esfera ou a área da esfera. Se você tivesse um, você obtinha um outro. Como o Arquimedes acabou de obter o volume da esfera, o 4/3 do πr ao cubo, julgando nessa equação de cima ali, o 3 corta, o r corta, e aí vem a área da esfera. A superfície de qualquer esfera é 4 vezes seu círculo máximo. Tá ok? Então, essencialmente, o que é a ideia do Arquimedes? Primeiro, que você pode preencher um círculo com triângulos, você pode preencher uma esfera com cones. Então, o volume da esfera vai ser a somatória do volume dos cones, todos os cones têm a mesma altura, o R sai para fora, o 3 sai para fora, a somatória das áreas de todos os cones vai dar a área da esfera. Então, aquela relação lá de cima vem simplesmente dessa ideia geométrica, né, de você preencher uma esfera com cones. Então, o volume da esfera vai ser a área da esfera vezes o raio da esfera sobre 3. Se você, de alguma outra maneira, obtiver o volume da esfera, você tira a área da esfera. Ou, se você tirar a área da esfera, você obtém o volume da esfera. Como o Arquimedes acabou de usar a lei da alavanca e obteve o volume da esfera, usando a relação de cima e o volume da esfera, ele tira a área da esfera. Que, nas palavras dele, a superfície de qualquer esfera é 4 vezes o seu círculo máximo. Tá? Lembra que o círculo máximo é a área de um círculo que passa pelo centro da esfera, que é o πr ao quadrado. E o volume da esfera como um todo é um múltiplo disso, é 4 vezes exatamente. De novo, quem obteve foi o Arquimedes. E, de novo, tem a ver a alavanca, que é o que ele usou para obter o volume da esfera. Bom, eu tenho 2 livros que tratam desses tópicos aí. Os 2 livros estão disponíveis lá em PDF na minha homepage, né? Um é esse Arquimedes, o Centro de Gravidade, a Lei da Alavanca, que tem uma quantidade bem grande de experiências com material de baixo custo e tudo mais. E o outro se chama O Método Ilustrado de Arquimedes. O subtítulo é Utilizando a Lei da Alavanca para calcular áreas, volumes e centros de gravidade. A figura, vocês podem ver aí, que é a figura que eu mostrei para vocês aqui, de colocar círculos e cilindros, cones e esferas em equilíbrio numa alavanca. Foi assim que ele obteve originalmente o volume da esfera. Então, esse é um livro que foi escrito em conjunto com Ceno Magnaghi. O Ceno Magnaghi é um italiano, ele fez sua dissertação de mestrado comigo, né? E aí, nessa dissertação, o Ceno fez também uma tradução dessa carta do Arquimedes para o Eratóstenes. O Ceno conhece grego e traduziu diretamente do grego para o português. Tá?
Esse trabalho também está publicado lá na minha homepage, tá? Depois vocês podem ver lá. Esse livro que está aqui é mais qualitativo, mostrando, citando os trabalhos do Arquimedes e mostrando como que ele chegou nesses resultados, tá? Mas então são trabalhos belíssimos que eu queria deixar aqui para vocês. Com isto, eu paro aqui por hora a minha apresentação, e aí eu volto aí com o professor Tiago, e aí se vocês tiverem perguntas específicas, eu posso colocar de novo aqui o PowerPoint para a gente discutir sobre ele. Tá joia? Obrigado aí pela atenção de vocês, e o professor Tiago aí, mais uma vez. Obrigado, André. Obrigado mais uma vez pela apresentação. Bom, se vocês não vão perguntar, eu vou perguntar. Já que vocês não perguntaram, eu vou perguntar. Uma coisa que me surgiu aqui, bom, só fazer um disclaimer aqui, né? O professor André, vocês percebem que ele é muito conhecedor dos textos originais, né? Acho que talvez na física hoje a gente não tenha ninguém que conheça mais dos textos originais de cientistas do que ele, né? Então, eu vou aqui colocar minha carapuça de quem não leu os textos originais e fazer uma pergunta para ele, né? Que é essa noção e a notação da matemática moderna, acho que talvez um comentário, uma pergunta e um comentário ao mesmo tempo, né? É impressionante como ela simplifica o entendimento das coisas, né? Sem dúvida. Como a notação da matemática moderna fala, obviamente fala para nós, né? Porque nós já aprendemos isso desde criança, mas fala para nós de uma maneira muito mais simples, né? Isso. Agora, quando é que surgiu essa notação moderna? Talvez você possa nos ajudar. Tem várias pessoas que contribuíram, né? Mas uma das pessoas importantes é o René Descartes, um filósofo, físico e matemático francês, que é o criador da geometria chamada cartesiana, né? O nome cartesiano é homenagem ao Descartes, né? Geometria analítica. Então, essa ideia até da gente ter eixos cartesianos, né, x e y, a, x2 mais bx mais c, então isso daí vem muito desse Descartes. Até essa nomenclatura, x, a incógnita, o y, né, a variável independente, a, b e c, como os coeficientes e tal, isso daí vem com Descartes. Uma outra pessoa muito importante nessa questão de nomenclatura é o Euler, um matemático, cientista suíço, né? Então, várias dessas, o I, por exemplo, raiz quadrada do menos 1, acho que o próprio Pi também, o Pi acho que não foi ele, mas ele que popularizou o uso do Pi, então tem várias dessas coisas que é o Euler, né? F igual a NA do Newton, Newton nunca escreveu uma equação desse jeito, F igual a NA, nunca escreveu G, N1, N2 sobre R ao quadrado, né? Isso daí, por exemplo, é o Euler, né? F igual a NA, então isso daí é o Euler. Então, boa parte dessa matemática aí, então, tem Descartes é fundamental e o Euler também é fundamental, né? A matemática e matemática para a física, né? Fórmulas e tudo mais. Mas realmente simplifica demais, né? Assim, depois que a gente já está acostumado com ela, né? Para quem não gosta de matemática, é grego, né? Como eu falei aqui, né? Que para quem não gosta, consegue até entender a frase lá que eu li aqui, né? A área da esfera é 4 vezes o círculo máximo. Agora, 4πr ao quadrado tem gente que já não entende, né? Então, já vai ser grego, né? Mas, de fato, sem dúvida alguma, simplifica demais. E fica muito reduzido, né? As demonstrações também, tudo, né? Bom, o Pedro levantou a mão aqui. Pedro Ribeiro de Oliveira. Vamos lá, Pedro. Pode falar. Primeiramente, boa noite, André Boa noite. E Thiago. Eu tenho uma dúvida sobre o que você disse a respeito dos cálculos, que eles eram muito complicados e na época não tinha toda essa nomenclatura. E como é que ficava a respeito dos demais pensadores na hora de estudar os cálculos, de checar as provas, que por mais que o Arquimedes colocasse, né, o que ele usou lá e a conclusão, eles não utilizavam essa questão das provas para estudar? Utilizavam provas, só que as provas eram todas... A argumentação era toda textual. Não tinha uma fórmula. Nada de πr ao quadrado, essas coisas. Ele falava em palavras.
Então, eram textos atrás de texto, atrás de texto. No máximo, eram figuras com as letras indicando os pontos, né, de intersecção e tudo mais. Então, é complicadíssimo, assim, até para estudar, por exemplo, até os próprios textos, por exemplo, tem um aspecto que é curiosíssimo. Ele não usava, os gregos antigos não usavam separação entre as palavras. Então, não tinha um espaço em branco entre duas palavras, era tudo junto. Então, um texto era uma sequência de letras, é como se fosse uma palavra só, do início ao fim. Então, agora você imagina, né? A pessoa tem que entender ali onde é que está a quebra da palavra, né, para ler aquilo. Agora, vocês imaginam os copistas, né? Quem assistiu aquele filme O Nome da Rosa, eram, sei lá, monges que ficavam copiando, mas que não sabiam absolutamente nada de matemática. Então, é fácil você errar uma letra, trocar, esquecer uma linha, porque às vezes você nem sabe o que você está copiando. Então, vários desses textos antigos chegaram para a gente com erros, igual o telefone sem fio, né? E um erro vai perpetuando e tal. Então, por exemplo, eu falei aqui que o Arquimedes é filho de um astrônomo Fídias. Isso só foi descoberto há pouco tempo, porque tinha uma frase lá que ninguém entendia, de um dos textos do Arquimedes. Aí, um especialista ela falou, se eu trocar essa letra com aquela, vem astrônomo Fídias. Aí todo mundo falou, é óbvio que é isso. Mas isso a gente só sabe há 100 anos atrás. Até aí, nem isso a gente sabia do Arquimedes. Então, é até milagroso que essas coisas tenham chegado até a gente, porque com guerra, queimar as bibliotecas, um matando o outro, perder tudo e tal. Então, a história desse livro perdido do Arquimedes é algo de ficção científica, né? Entendi, obrigado. Dá um filme, né? Com certeza daria um filme, né? Ah, dá um filme. O Pedro ainda quer fazer mais uma pergunta, Pedro? Tudo certo, obrigado. Não, então vou baixar sua mão aqui. Mais alguém tem uma pergunta, não? O Sinésio, vamos lá, Sinésio. Opa, boa noite de novo, professores. Eu fiquei curioso, pensando aqui, sobre a representação bidimensional que ele fez desses sólidos, né, para escrever isso. Como é que isso era organizado? Era algo próximo mesmo? Porque eu não sei se isso daí você colocou para ficar mais didático, porque realmente ficou, ou se ele fez desse jeito. Porque eu imagino que os recursos que a gente tem hoje para representar isso, ele não tinha muito. Não tinha. E aí o que tem é isso. Nos textos dele, do Euclides, né, o outro matemático que chegaram até a gente, tem textos do Ptolomeu, por exemplo, o astrônomo e tal, tem figuras de geometria, marcando os pontos e tudo mais. E aí é isso. Então, nem sempre as figuras correspondem exatamente ao que o texto está falando. Às vezes, por exemplo, ele está falando de uma parábola, é uma figura curva, mas na hora que você vê no original, você reconhece que aquela figura curva não é uma parábola, por exemplo. Mas aí um matemático moderno, hoje em dia, desenha uma parábola perfeita. Na hora que mas até isso é complicado, né? Porque eu imaginei que, assim, seria, pelo menos para mim, provavelmente não, mas seria muito difícil representar isso sem um plano cartesiano, né? Seria muito difícil, e, bom, estava longe de existir. Aí eu pensei, será que ele tinha feito alguma coisa para facilitar isso, ou se ele foi do jeito mais difícil mesmo? É daquele jeito, ele coloca lá e com o texto dele você fala, olha, aqui tem um cilindro, aí você tem que imaginar que lá tem um cilindro, tem uma esfera e tal. Então, essa figura que eu fiz aqui colorida, por exemplo, é para facilitar a interpretação daquilo. Uma esfera com um cilindro ao redor, um cone ali no meio e um cilindro maior e tal. A figura da alavanca. Por exemplo, nos textos do Arquimedes não tem uma figura de alavanca, é raro, alguns têm. Mas, assim, outros ele só fala, né? E aí você tem que imaginar, né? Então,
Mas é isso, ele é a figura maior que a gente tem, cientista da antiguidade, é ele. Felizmente chegaram essas obras até a gente, né? Como que chegou isso daí é uma loucura, porque era tudo em pergaminho, era... Não era exatamente a coisa mais resistente, né? Alguns eram em papiro, né? Tipo um papel lá do Egito, mais frágil ainda. E essa questão de um copiar, e às vezes tinha gente que queimava as bibliotecas de propósito, e fora as guerras e não sei o que se perde. Às vezes se perdia também no transporte, tá levando o texto de um lugar para o outro, navio afunda, perdia, só tinha aquele texto. Então, uma quantidade de coisa. Chegar alguma coisa de 2 milhões para cá, para mim, nossa, é maluco isso. Realmente, é muito maluco. Falando em coisa antiga, professor, uma última pergunta aqui, que eu não me lembro quem fez. Eu achava que tinha sido o Arquimedes, mas não me lembro quem fez a aproximação de π igual a 4 por causa de um quadrado com perímetro 1, que ele ia cortando, assim, tipo, tirando... Isso aí eu não sei quem foi. Mas o Arquimedes também só se sabe há pouquíssimo tempo também. Ele tem uma aproximação bem melhor do que essa que eu mostrei aqui. Mas melhor ainda que essa? Bem melhor do que essa. Nossa. E está num texto de um outro autor citando uma obra do Arquimedes. Que pode ter sido perdida. A obra está perdida também, mas esse autor viu, e ela é bem melhor do que essa, mas essa ficou muito famosa porque é muito simples. 3/10 sobre 71, 3/1/7 e tal. Mas é uma aproximação fantástica. E, por exemplo, não dá nem para você desenhar um polígono com 96 lados, vai ser um círculo, você não vai identificar visualmente um polígono inscrito e circunscrito. Então, é só na imaginação, no trabalho dele, só parece um triângulo, uma coisinha assim, e ele fala. Ele vai falando, um polígono com tantos lados e tal, aí usa séries infinitas e tal. É uma matemática pesadíssima, complicadíssima, mas lá, já se sabia desses resultados do Arquimedes, só não se sabia que ele havia obtido originalmente com a alavanca, de maneira tão simples. Pois é, depois disso, acho que a melhor forma de aproximar foi só o Newton que desenvolveu, né? Isso. Só lá. Realmente, é bem bizarro pensar que isso foi feito de forma relativamente precisa para a época, com tanta pouca instrumentação. Mas isso, obrigado, professor. A Giovana fez 2 comentários aqui. Posso ler, Giovana? Ou você quer falar você mesma? Bom, ela está digitando, então tá bom. A primeira coisa, ela perguntou, né, bom, nesses incêndios, como no incêndio de Alexandria, provavelmente se perderam muita coisa, né? Se perderam coisa né? Demais. Se você puder, Giovana, tem uma série que chama Cosmos. Tem 2, tem uma moderna, né, do Tyson, não sei o quê, mas tem a antiga, que é com Carl Sagan. Essa com Carl Sagan está todinha disponível no YouTube. Eu, particularmente, André, prefiro 500 vezes mais essa série original do Carl Sagan. 500 vezes mais do que a atual. Mas, se eu não me engano, acho que é no primeiro episódio, alguma coisa assim, o Carl Sagan simula ele estando na Biblioteca de Alexandria. E é belíssimo a representação que ele faz, com os pergaminhos e tudo mais, né? E aí ele comenta, né, os textos que estariam perdidos, e aí, se eu não me engano, ele comenta que o que ele mais gostaria de ver era o texto do Aristarco de Samos, que é o que apresentou a teoria heliocêntrica, 2000 anos antes de Copérnico, de que o Sol é que estaria, em vez da Terra estar parada, né, que é um sistema de Ptolomeu, que a gente ficou aí, Ptolomeu, Aristóteles e tal, antes até do Arquimedes, tem esse Aristarco. E esse Aristarco, sobrou só uma obra dele, pequenininha, mas essa em que ele desenvolve o sistema heliocêntrico não sobreviveu. E como que a gente sabe que ele desenvolveu o sistema heliocêntrico? De novo, por causa do Arquimedes.
O Arquimedes tem um texto belíssimo que chama O Contador de Areia. E aí o Arquimedes fala assim, vamos contar todos os grãos de areia que tem no mundo, mas não só os que tem nas praias. Vamos supor que a Terra inteira fosse feita de areia. Ele já conhecia o raio da Terra por causa do amigo dele, o Eratóstenes, né, que já tinha estimado lá, na unidade da época, que era em estádios, né, não era em metros, mas era em estádios, né, que corria lá as Olimpíadas e tal, mas sabia o raio da Terra. E aí o Arquimedes vai além, mas vamos supor que não só a Terra, vamos supor que o universo inteiro fosse cheio de areia. E aí ele tem que dar um tamanho para o universo, para fazer a conta. E aí ele cita o Eratóstenes. E aí ele fala, olha, tem a visão, né, de que está assim, mas tem a visão do Eratóstenes, de que o Sol é que está no centro do universo, a Terra estaria orbitando ao redor e tal. Então a gente sabe do Eratóstenes por causa do Arquimedes. Olha que belíssimo. O texto mesmo do Arquimedes sumiu. Do Eratóstenes, esse em que ele fala, não chegou a gente. Mas então aí o Arquimedes faz isso essencialmente para desenvolver um método de numeração matemática, que é essencialmente a nossa potência de 10. Tá? Então o Arquimedes faz isso há 2.300 anos. Então ele chega num número que acho que é 10 elevado a 64, o número de grãos de areia, que é um número fabuloso, fantástico e tal. Mas o Carl Sagan, se eu não me engano, ele fala assim, que o que ele daria, tudo que ele tem na vida dele, para voltar no passado e ir lá na Biblioteca de Alexandria, pegar o pergaminho para ler o Eratóstenes. Então, o que está perdido lá, a gente não vai saber jamais, né? E não foi um incêndio só, não, foram vários. E não é só lá, não, tem vários lugares do mundo que... E muitas vezes de propósito, né? O que é lamentável, mas assim é... Até na era moderna isso acontece, né? Até na época, sempre na era moderna isso ainda se faz isso, né? Isso, ainda vai se continuar. quer. No futuro também vai continuar, não tem dúvida. Tinha duas perguntas, não era? O que era a outra? Então, a outra, ela comentou, né, que se você pode, na verdade, comentar... desculpa, eu vou ler inteiro, que eu ia começar a ler pela metade. A Joana diz o seguinte, você comentou que depois dessa descoberta do volume da esfera pelo método de alavanca, o Arquimedes descobriu muitas outras coisas. Quais são essas outras coisas? Poder enumerar algumas, talvez. Então, usando em particular a lei da alavanca, que a gente sabe, é o centro de gravidade de um paraboloide, que é uma parábola que gira ao redor do eixo, né? Paraboloide de revolução, que chama. Então, esse trabalho também, tinha uma outra obra do Arquimedes que era conhecida, que ele dava o valor do centro de gravidade do paraboloide, mas a gente não sabia como, a prova não tinha chegado até a gente. Nessa carta por Eratóstenes, aparece também o cálculo do centro de gravidade do paraboloide, por exemplo. E para que isso aí é importante? Porque naquele outro trabalho do Arquimedes que eu falei aqui, que é sobre os corpos flutuantes, além do Arquimedes apresentar a lei do empuxo, né, que a água, o fluido, exerce uma força para cima, igual ao peso do volume deslocado, essas coisas assim, que para o Arquimedes nem é um princípio, é um teorema que ele prova, baseado num outro princípio e tal. O Arquimedes estuda a estabilidade de algumas figuras na água. Então, ele estuda, por exemplo, ele pega um navio, que supõe que ele tem um perfil parabólico, e aí ele analisa até quanto que ele pode girar, que ele vai voltar e parar na vertical. Se você inclinar ele demais, ele tomba. Então, isso está nesse trabalho também do Arquimedes, que é sobre os corpos flutuantes, mas lá ele só usa o centro de gravidade do paraboloide. A maneira como ele chegou, a gente só sabe hoje que foi pela lei da alavanca, né? Mas é um cálculo também complicadíssimo, mas é uma física aplicada, né? Então, é calcular a estabilidade de navios usando o peso e o empuxo, né? Os dois exercendo torques e tal. Mas o Arquimedes, os trabalhos... A fama do Arquimedes é como engenheiro. É pelas armas de guerra que ele usou para defender Siracusa. Então, é a garra de Arquimedes, que parece que era um
um braço mecânico gigantesco que ele agarrava o navio, virava o navio, os navios romanos que estavam cercando Siracusa. Tinha os espelhos, que alguns falam que era espelho parabólico, outros falam que eram 6 ou 8 espelhos separados, que formavam uma tipo parábola para focar os raios do sol e queimar os navios. Tem catapultas gigantescas, então, e tem relatos que sobreviveram falando do cerco dos romanos a Siracusa. Falavam que os soldados romanos ficavam desesperados quando via qualquer cordinha lá no topo, falava, lá vem o velho de novo, né? E saía todo mundo correndo, porque vinha bola de fogo, vinha rojão, vinha não sei o que, e tal. E levou 3 anos, né? Fizeram um cerco, aí no final acabaram entrando, e para a lamentação do general romano, que estava comandando o cerco, né? O soldado chegou lá, o Arquimedes estava envolvido em algum problema lá de física, de matemática, acabou matando ele, e o general lamentou profundamente, né, porque queria pegar o Arquimedes, igual os americanos pegaram o Von Braun, e aí depois ele colocou o foguete na Lua e tudo mais, né? Mas aconteceu. Você está sem... Agora que eu vi. O Matheus Henrique Souza. Pode falar, Matheus. Boa noite, não vai me ouvir? Boa noite. Tá sim. Eu queria saber se o senhor pode disponibilizar esses slides que você apresentou. Posso sim. Pede para o professor Tiago, quando ele disponibilizar lá, seja no link lá da disciplina ou no YouTube, aí eu passo para ele um link permanente, talvez? Tá bom, pode ser. Aí eu passo o PDF também, aí ele coloca lá. Da outra vez, no semestre passado, retrasado, eu falei sobre... Da outra vez foi sobre esse livro aqui, ó. Os Fundamentos Experimentais e Históricos da Eletricidade. Aí, esse livro também, aí eu coloquei lá o link dele em PDF, tem os slides também tem a palestra gravada, não é isso, Thiago? Tem a palestra gravada e tem os slides. E tem os slides lá também. Aí, dessa vez, eu passo para o professor Tiago e depois ele coloca aí para vocês. E pode também, se quiser, mandar para o grupo aí, se vocês tiverem um e-mail geral aí, ele encaminha para vocês. Sim, com certeza. Pode ficar à vontade aí. E quem de vocês trabalhar com ensino médio e tal, fala com os alunos de vocês. Ok, vamos ver se eu consigo seguir aqui. Tá. Aí eles colocaram, o Pedro Ribeiro colocou o episódio que o senhor estava falando sobre o Carl Sagan. E aí o Vinícius colocou a playlist aqui nas mensagens. E aí o Pedro perguntou se não é Aristarco. Talvez você está falando, Pedro, você está falando talvez do filósofo grego que falou sobre o heliocentrismo, é isso? Não sei se é isso. Isso. Ele perguntou se é o Erastótenes ou se é o Aristarco. Tem os dois, e os dois são da época do Arquimedes. O Aristarco de Samos é a cidade onde ele nasceu, né? Então, o Aristarco é quem defendeu o sistema heliocêntrico, tá? De que o Sol estaria parado no centro do universo e a Terra orbitando uma vez por ano ao redor do Sol e girando uma vez por dia ao redor do eixo, né? Então, esse é um astrônomo, o Aristarco. A carta que eu falei aqui, contendo o método do Arquimedes, ela foi endereçada para um outro cientista, que é o Eratóstenes. Então, esse Eratóstenes também é muito famoso. Ele não era astrônomo, mas ele era geógrafo, ele era, além de bibliotecário, ele era um cientista, matemático e tal. E até maldosamente, né, os gregos antigos chamavam ele de Beta, porque ele era o segundo em tudo. Mas ele era um cientista brilhante em geografia, em matemática, em física, talvez química da época, não sei, né? Mas cartografia e tal. Mas ele não era o mais brilhante em nenhuma dessas áreas, mas ele era brilhante em muitas áreas, além de ser o diretor. A gente fala bibliotecário, mas mais do que isso, ele era
diretor lá do centro de pesquisa, e tal. Ele era uma figura muito importante, se correspondia com boa parte dos pesquisadores da época e coordenava, porque lá não era só uma biblioteca para ter os pergaminhos, era também tipo uma universidade, um centro de pesquisa, tinha museu também, com peças armazenadas lá e tal, era mais um centro de pesquisa. Ficou conhecida como nome de biblioteca, mas era mais do que isso. E o Eratosthenes era, na época, ele era o diretor dessa biblioteca, desse centro de pesquisa, e o Arquimedes não morava lá, ele morava em Siracusa, e aí ele mandava cartas. E é muito interessante porque é praticamente o único autor antigo que mandava, que a gente conhece as cartas. Então, assim, tem textos do Arquimedes que são, parece um paper de matemática, de física, bem frio, né? Mas, em geral, ela tinha cartas, textos introdutórios. E aí ele falava, por exemplo, o Eratóstenes, falava, ô Eratóstenes, você me mandou aquilo, olha, mas eu estou te mandando isso porque é um método fantástico, é assim que eu descobri essas coisas e tal, mas não é uma prova puramente geométrica e tal, mas talvez você vá perceber o valor disso. Tem uma outra carta que ele manda, fala, olha, eu mandei para você, vamos supor, há 2 anos atrás, um teorema complicadíssimo e dei a resposta, para ver se alguém conseguia provar. Mas aquela prova lá estava errada. Então, ele fez uma prova errada de propósito, para pegar os outros, que não sei o quê. Depois ele manda a prova certa. Então, essas cartas são muito legais, que a gente vê a mentalidade do Arquimedes. Então, ele fala, olha, isso daqui eu levei anos pensando, agora, finalmente, veio o insight, veio a percepção e tal. Então, é muito interessante isso. E, por sorte, sobreviveram, não só o texto técnico, mas também essas... Aí a gente sabe com o nome de algumas pessoas, aí, igual, por exemplo, essa daí do Eratóstenes, a gente sabe que ele está falando lá no meio dessa método de numeração dele, ele comenta essas coisas. Tem um outro trabalho que é contar o número de bois, é uma coisa complicadíssima. Tem um outro trabalho do Arquimedes que chama Stomachion, que é tipo dor de estômago, alguma coisa assim, que é como se fosse um tangram, mas em vez de 7 peças, sei lá, não lembro se são 11 peças ou 17 peças, para você formar um quadrado. Mas aquilo lá tem uma infinidade, 17 mil maneiras de montar o quadrado com aquilo lá. E o Arquimedes, só sobraram alguns fragmentos desse trabalho, né? Mas é a base da análise combinatória, né? Então, o Arquimedes era trabalhos fantásticos, né? Está sendo traduzido agora para o português, né? Com um colega nosso, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui do Vinícius. Eu não vou comentar do gato, tá? Então, tudo bem. Mas tem a pergunta aqui do Vinícius, falando que se de fato a história que se conta sobre o Arquimedes gritando Eureka, Eureka, se isso de fato aconteceu ou se foi aumentado ao longo dos anos. Então, isso daí não se sabe. Eu, particularmente, André, eu acho que ocorreu. Ela é descrita, tem um arquiteto, né, Vitrúvio, que ele conta a vida de alguns sábios ilustres do passado e tudo mais. Aí acho que ele fala desse general Marcelo, que é o que comandou o exército romano para invadir Cartago. E aí lá por causa desse Marcelo, é que ele fala muito do Arquimedes e tal. E lá eu acho que é um dos lugares, se eu não me engano, que tem essa história aí que Eureka estava lá, tipo na sauna lá, né? Da época lá de Siracusa e tal, e aí veio a inspiração para ele, daquilo que teria a ver com o princípio de Arquimedes, né? Que é a força para cima exercida pelo fluido, igual ao peso do volume deslocado e tal, e que ele teria saído correndo pelas ruas lá de Siracusa, gritando, Eureka, Eureka, eu descobri, né? Então a gente não sabe, porque não sobrou nada escrito do Arquimedes sobre isso. E, às vezes, as pessoas até acham que ao ele
ter gritado isso foi dele ter descoberto uma maneira de você obter, que a história era o volume, era saber se uma coroa, o rei Hierão lá da época, né, lá de Siracusa, tinha, acho que, ganhado uma coroa, e aí alguém ouviu falar, os boatos lá da época, que o ourives tinha enganado o rei, que o peso dela não era todo de ouro, mas que teria uma parte de prata, uma parte de ouro, mas ela é uma coroa tão bonita que o rei não queria estragar ela, e aí pediu para o engenheiro-chefe dele lá, o Arquimedes, para resolver o problema, descobrir se o cara teria enganado ele ou não. E aí o Arquimedes acaba, para resolver esse problema, teria usado o princípio do Arquimedes, né? Equilibrar uma coroa, um certo peso fora da água, depois coloca dentro da água, e aí tem o peso, o empuxo, diminui o peso aparente da coroa, e aí, se ele souber o volume da coroa, e sabendo a densidade do ouro e da prata, dá para saber se ela foi toda feita de ouro, ou parte de prata e parte de ouro, né? E aí, então, eu particularmente acho que essa história do Eureka é verdadeira. Em várias cartas do Arquimedes ele ficava pensando, e é comum com vários cientistas ficar pensando em algum problema e a solução vir no momento que não tem nada a ver com aquilo. O Poincaré tem uma, que é ele, na hora que ele está esperando um ônibus, na hora que ele vai subir no ônibus, veio uma ideia para ele de não sei o quê. O Kekulé da química tem aquela história da cobra, mordendo o rabo, que aí vem a história da estrutura hexagonal do benzeno, né, foi num sonho. Então, tem vários cientistas que tiveram, porque você está envolvido com um problema, e seu subconsciente continua trabalhando. E, às vezes, alguma coisa te desperta, e naquele momento específico pode não ter nada a ver, mas o problema estava na sua mente antes. Mas, então, aí, a maioria das pessoas acham que esse insight do Eureka teria sido para como ele mediu o volume de uma coroa. Você ia colocar dentro da água e ver o quanto de água que saiu para fora de uma bacia cheia d'água. Por exemplo, você coloca uma bacia cheia d'água, quando você coloca a coroa lá dentro, o que sair de água é igual ao volume da coroa. É uma possibilidade. Mas eu acho que ele deve ter tido esse momento de inspiração, de insight, né? Mas eu acho que deve ter sido, o próprio princípio do Arquimedes, né? Do empuxo. Eu acho que o próprio princípio de que o fluido exerce uma força para cima, que seria o que ele teria descoberto nesse momento lá, nos banhos lá de Siracusa, né? Mas isso a gente nunca vai saber, né? Mas eu, particularmente, acho que é verdadeiro, mas eu acho até que o que ele descobriu com esse Eureka não é como determinar o volume de um objeto, de um formato qualquer, que seria colocar ele dentro de um recipiente cheio de água e vendo a quantidade, o volume de água que entornou, mas eu acho que seria a própria ideia de que quando você coloca um corpo na água, ele exerce uma força para cima, e essa força é equivalente ao peso de volume de água ocupado por aquele corpo, né? Mas são só especulações. Viu, Vinícius? Bom, legal. Deixa eu continuar aqui, enquanto não tem ninguém com a mão levantada, ainda estou continuando nos textos aqui. O Pedro também perguntou se o texto de Arquimedes do Grão de Areia tem citação do Aristarco. Tem sim. É esse. E esse texto aí, o Contador de Areia, tem uma tradução para o português feito pelo pessoal lá de Portugal. Tá? Nos meus livros aí eu coloco, acho que o link. É a Olga Pombo, que é quem fez a tradução. Isso. Bom, ninguém... Nesse meu livro aí do Arquimedes, esse daqui, ó, esse aqui, do Arquimedes, Centro de Gravidade, a Lei da Alavanca, tem um apêndice aqui, onde é que a gente coloca uma tradução. Vou colocar aqui para vocês, não é para vocês lerem, não, é só para vocês verem. É uma tradução da obra de Arquimedes, está aqui o título, estão vendo? Uhum. Tradução da obra de Arquimedes. Então, aqui é esse trabalho sobre o equilíbrio dos planos. Então, aqui estão a tradução e algumas notas de rodapé que eu vou escrevendo. Se vocês olharem, não tem uma fórmula, ó, só tem texto. Vou mudar de página aqui. Aqui, por exemplo, tem figura, ó. Tem uma figura, tá vendo? É uma alavanca com 2 triangulinhos. Mas só tem texto aqui, ó. Não tem uma fórmula. Não tem P1, P2,
distância A, distância B, está tudo em palavras, mas é o texto, é assim que Arquimedes escrevia, ó. É aquele literal daquilo que chegou para a gente. Então, são figuras e textos em grego na época, né? Só que aqui, nesse caso aqui, eu não sei grego. Por exemplo, esse trabalho aqui, desse meu ex-aluno e colega, né, o Tiano Manhag, ele sabe grego. Então, ele fez a tradução direto do grego para o português, na tese dele, na dissertação dele de mestrado, tá? Foi defendida na física e está disponível lá na minha homepage. Esse texto aqui, por exemplo, que eu traduzi do francês para o português, tá? Então, eu peguei uma tradução do original grego, do Arquimedes, que tinha sido feita para o francês, aí eu sei francês, e eu traduzi do francês para o português. Mas o que eu quero mostrar para vocês, alguém perguntou aí de fórmula e tal, é isso, são só, aqui, ó, uma página só de texto. E aqui ele está calculando aqui o centro de gravidade do triângulo, de uma parábola e tal, é assim. Então, esse é o... Só que, na época, era pior ainda, porque não tinha nem separação de palavras. Era tudo em grego, assim, uma letra atrás da outra, em sequência, e tudo maiúsculo, não tinha nem maiúsculo e minúsculo. Imagina para você decifrar aquilo, gente. Não tem nem maiúsculo e minúsculo, isso daí foi inventado muito depois. A separação no espaço em branco entre palavras não tinha. Olha que loucura. Né? Mas são esses caras que calcularam o raio da Terra, que chegaram na lei da alavanca, que chegaram ao teorema de Pitágoras, que chegaram no sistema heliocêntrico. Então, eles são um pessoal que a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque estão aí até hoje influenciando a gente, né? Fazendo coisas que a gente nem sabia que eles tinham feito. Há poucos anos, viu, Tiago, alguém perguntou aí, foi descoberto, por acaso, perto de uma ilha grega que chama Antiquitera, descobriram lá, num navio que tinha naufragado, e aí foram descobrir os tesouros que tinha lá. De repente, descobriram um sistema de rodas dentadas conectadas entre si que simulava o sistema solar, o movimento do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas. E o sistema de rodas dentadas só se conhecia de 1000 anos depois. De repente, há sei lá, 30 anos atrás, não lembro quando, fizeram esse mergulho, descobriram isso da época do Arquimedes. Eu acho até que vem ou do próprio Arquimedes ou da escola do Arquimedes. Na minha cabeça, eu não tenho dúvida disso. Esse mecanismo, chamado mecanismo de Antiquitera, porque tem relatos do Arquimedes de que ele tinha, tipo, o sistema solar, uma máquina que reproduzia o movimento dos astros, do Sol, dos planetas, da Lua e tal, com sistema hidráulico. Esse mecanismo de Antiquitera não é hidráulico, por rodas dentadas. Mas não se sabia nem que os gregos conheciam, parece básico, roda dentada, né, dos relógios e tal, mas só se conhecia a roda dentada 1000 anos depois de Arquimedes, até 30 anos atrás, quando descobriram isso, que é uma calculadora mecânica. Tá? Essencialmente é isso, é uma calculadora que simulava o movimento dos astros com uma precisão fantástica. Depois vocês procuram aí na internet, só bater de qualquer maneira Antiquitera, não precisa escrever certo não, vocês vão achar lá. E aí, mecanismo de Antiquitera. Tá? Então, é uma coisa que foi descoberta há pouco tempo, mas é da época de Arquimedes. Eu acho que vem ou diretamente do Arquimedes ou da escola dele, não tenho dúvida disso. Mas então, assim, são coisas que até hoje a gente está redescobrindo. Eu falei aqui a palavra palimpsesto. Né? O que é palimpsesto? Antigamente, as pessoas escreviam em pergaminho. Não nem pergaminho, escrevia tipo em papel, papiro. Papiro, que é uma flor que nasce lá na beirada do rio Nilo, né? E aí eles aprenderam a fazer uma espécie de papel com aquilo lá.
E aí eles escreviam naquilo, mas o papel se desfazia muito fácil. Aí, naquela época também, lá na Babilônia, Assíria e tal, começaram a usar pele de animal. Eles secavam a pele de animal e depois escreviam nela. E aí é mais durável do que o papel de papiro, né? E depois enrolava aquilo lá, e aí ficava aqueles os pergaminhos. Só que era tudo muito caro, né? Para fazer isso. E aí era comum, na Idade Média e tudo mais, as pessoas estavam com falta de pergaminho, então você raspava um texto e virava ele assim e escrevia ao contrário, né? Então você raspava o texto. Então essa técnica, às vezes você usava raspar tipo com uma faca, uma gilete para raspar o texto, e às vezes era com alguma substância química, um suco de laranja, algum ácido, né, para corroer a tinta. Pois bem, esse texto do Arquimedes, que tem a carta dele para Eratóstenes, é um pergaminho de 1000 anos atrás, mas que existe, está aí até hoje. E foi descoberto por acaso por esse cara barbudão que eu mostrei aí. Ó. Era um especialista em Arquimedes. É um filólogo dinamarquês, especialista em matemática antiga. E aí, alguém teve lá na biblioteca de Constantinopla, atual Istambul, e viu que era um texto religioso que estava lá, estava num mosteiro, perdido lá no meio lá da Turquia e tal. E alguém foi lá na biblioteca desse mosteiro e, de repente, viu que por trás do texto religioso tinha um texto matemático, que viu alguma coisa que tinha a ver com matemática. A pessoa copiou uma frase que ela conseguiu decifrar, que é tipo assim, então estava o texto matemático, aí alguém precisou do pergaminho, apagou tudo aquilo, mas não conseguiu apagar 100%. E aí sobrou um texto lá, rarefeito ali por trás, virou ao contrário e escreveu um texto de oração por cima, que ficou guardado lá no mosteiro, né, para os religiosos usarem, para as orações da manhã, da tarde, da noite, não sei o quê. Mas aí algum dia visitou esse mosteiro lá, perdido lá no deserto da Turquia, e viu que por trás daquele texto religioso tinha alguma coisa matemática, copiou uma frase. Essa frase chegou nas mãos desse Heiberg. Esse Heiberg tinha acabado de publicar as obras completas do Arquimedes, em grego e latim, 1890 e tanto. Por aquela frase, o Heiberg falou, isso é Arquimedes. Aí ele conseguiu uma verba lá da universidade dele lá, viajou até a Constantinopla, passou lá 6 meses com uma lupa, olhando por cima daquele texto lá, e conseguiu, e tirou também algumas fotografias, que os negativos existem até hoje, e tirar algumas fotografias, e aí conseguiu encontrar o texto que estava por trás, e esse texto que estava por trás era essa carta que ninguém sabia da existência dela por 2000 anos, do Arquimedes para esse Eratóstenes. Olha que maluco. Mas não só isso é maluco, aí depois esse Heiberg voltou lá para a Dinamarca. Aí voltou, ficou lá e tal, veio a Primeira Guerra Mundial. Aí, mas nesse meio tempo ele publicou o texto do Arquimedes em grego e uma tradução em alemão. Depois veio a Primeira Guerra, aí todo mundo se perdeu, não sei o quê, o manuscrito sumiu. Quando for lá nesse mosteiro, e depois lá em Istambul, ele ficou sumido. Ele desapareceu por 30 anos, ou 50 anos, sei lá. Aí ele só foi reaparecer em 1990 e poucos. Aí apareceu num leilão da Christie's, dessa casa famosa de leilão. Quem comprou, a gente não sabe, é anônimo. O pessoal achou que era o Bill Gates, mas ele já jurou de pé juntos que não é ele. Então o pessoal acha que é o Bezos, lá do Amazon, né, que comprou esse manuscrito. Ele reapareceu, alguém tinha roubado ele. Que viu que era valioso, não sei o quê, que era coisa do Arquimedes e tal, roubou. E aí ele reapareceu 50 anos depois, e aí ele existe hoje. Aí esse anônimo que comprou, ele está emprestado numa universidade lá dos Estados Unidos.
Aí hoje ele até parece como um livro, assim, mas é um pergaminho. Aí agora eles usaram uma tecnologia de altíssimo nível e tal, fazendo raio-x, infravermelho, espectro gama, para tentar ler mais o que está por trás lá. Então já conseguiram decifrar mais algumas coisas desse. Mas tudo isso é maluco, gente. Na hora que vocês olham assim, é tudo tão complicado, esses caminhos para chegar até aqui e tal, que é... E está cheio de mistério ainda. Quem roubou, quem reencontrou, quem deixou escondido e revendeu, quem comprou atualmente, ninguém sabe. Mas é legal. É quase que enfim, é realmente impressionante que fique, né? Que as coisas ainda aconteçam, né? Pois é, que sobrevivam essas coisas. Eu estou aqui, enquanto a gente está conversando, eu estou inserindo os links que as pessoas estão compartilhando aqui na nossa Depois, caixa de mensagem. Thiago, depois, por favor, me manda um... Eu vou mandar, sim. Eu consigo mandar as discussões todas, eu consigo mandar para vocês. Legal. Mas eu já estou atualizando a nossa página lá com os links. Com certeza vocês aí vão saber muito mais coisas modernas aí da internet do que eu. Eu sou mais do passado. Pedro Ribeiro, mais uma pergunta. Completando a pergunta que eu fiz mais cedo, primeiramente, fazendo uma pergunta sobre a carta, a versão que o Heisenberg, eu acho, né? Ele encontrou, foi a que o Arquimedes escreveu? Ou foi alguma transcrita? Não. Ela é de 1000 anos depois do Arquimedes. É alguém que copiou, até 1000 anos atrás. Então, o que ele encontrou é um pergaminho que foi feito há 1000 anos atrás. Mas existe. Entendi. Então, é uma coisa de 1000 anos atrás. Mas o Arquimedes está há 2000 anos atrás. Então, não sobrou nada que tenha a letra do Arquimedes, por exemplo. Ok. Tá? A segunda pergunta, aquela que completa a minha que eu fiz mais cedo, é que você disse que em comparação não, né, mas a linguagem que eles usavam, por não ter essa modelagem matemática que a gente está acostumado, ela era mais difícil de compreensão para nós. Mas para eles da época, ela era tão complicada quanto, ou pelo menos em algum grau, porque... Não, eu acho que não, eu acho que eles estavam acostumados, né? Era assim que eles aprendiam, assim que eles trabalhavam, assim que eles se comunicavam entre si. Então, para eles, eu acho que era mais comum isso, né? Para a gente é que é mais difícil, porque a gente não está acostumado com isso. Né? Ok, entendi. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal. Ó, então, esse é aquele livro que eu te falei, né? Do Arquimedes, Ciência de Gravidade, que tem a tradução aqui, que eu mostrei, os textos lá do Arquimedes, que é só em palavras, né? Mas esse livro aqui, gente, ele é todo de experiências, viu? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é uma experiência equilibrando um triângulo na horizontal em cima de um palitinho de churrasco. Aqui é aquela experiência, tá vendo? Tem um retângulo ali de cartolina, ele tem um furo, está pendurado por um prego, e tem um fio de prumo com a massinha de modelar na ponta, para traçar as verticais aqui, ó. Aqui é um palitinho de churrasco, outra massinha de modelar. Aqui é um boneco de equilíbrio. É esse bonequinho aqui, ó. Tá? Feito de cartolina. Tá? Esses furinhos aqui é que a gente faz com aquela furadeira comum, para depois deixar ele oscilar aqui assim, ó. Ficar oscilando até parar, e você vai e traça a vertical. Tá? Aqui, por exemplo, já é uma balança e uma alavanca, feita com rolha, agulha, palitinho de churrasco e clips. Tá? Uma balança hipersensível. Tá? Material que vocês têm em casa. Aqui deve ter, sei lá, vou chutar aqui, 200 experiências aqui. E todas elas com material que vocês têm em casa.
E todas a gente vai apresentando a experiência e tentando discutir os conceitos que estão por trás. Por exemplo, o conceito de centro de gravidade é dificílimo de você colocar ele em palavras. E também para você chegar nele experimentalmente. Mas quem de vocês tiver interesse, quiser fazer as experiências desse livro e tal, aí depois vocês entram em contato com a gente aí, me coloca à disposição aí, se vocês quiserem fazer e tal, a gente ir conversando sobre isso, tá? Mas eu sugiro fortemente que vocês não só leiam, mas que façam essas experiências. Que ao fazer a experiência e, ao mesmo tempo, ir refletindo sobre elas e lendo os textos históricos das primeiras pessoas que fizeram aquelas experiências, como é que as palavras que eles usaram, vocês aprendem de uma maneira que nunca mais vocês esquecem na vida. Se vocês só decoram as fórmulas e tal, não sabem de onde que veio, as histórias da pessoa, ou nunca fez com as suas mãos um fenômeno, você esquece. Você passa na prova e tal, mas depois você esquece tudo, né? Agora, se você de fato fizer, e eu sugiro fortemente que vocês façam, tá? O livro é todo baseado em experiências, o outro também. Esse daqui, né, Tiago? Eu até fiz outra vez mais algumas experiências de eletricidade e tal, a mesma coisa. São várias experiências, começando com aquela de você atritar a régua no cabelo e atrair papelzinho. Aí vai indo, depois você constrói, nesse caso aqui, você constrói um versório, que é um instrumento antigo mais elétrico que existe na física, que é tipo uma bússola, mas que ela gira por interação elétrica. Você faz um pêndulo elétrico com canudinho, linha de seda e papel alumínio. Você faz um eletroscópio com cartolina, canudinho de plástico e tirinha de papel. E tudo isso funciona muito bem, com alta precisão. E, ao mesmo tempo, você vai vendo as experiências em paralelo. Principalmente para vocês que estão fazendo licenciatura, que algum dia vocês vão dar aula no ensino médio ou na faculdade depois, vão lidar com licenciatura, eu sugiro fortemente que o quanto antes vocês comecem a aprender essas ferramentas, de fazer as experiências dos fenômenos que interessam a vocês com material de baixo custo. E aí é algo que nunca mais vocês vão esquecer e vocês vão ver o quanto que vocês próprios vão aprender. Eu já comentei isso aí com o professor Tiago, né? O meu doutorado foi na área de física de plasmas, né? Mas eu só fui aprender diversas coisas básicas de eletricidade quando, mais de 15, 20 anos depois do meu doutorado, quando eu fui fazer as experiências para esse livro aqui, que era baseado em cursos que eu ministrei para professores do ensino médio, da rede pública. Ensino médio fundamental. A mesma coisa com esse livro aqui. Esse livro aqui também surgiu de um projeto que a Unicamp participou alguns anos atrás, que chamava Teia do Saber, em que nós, professores da Unicamp, íamos para o interior do estado de São Paulo, a Piaí e tal, a gente ia aos sábados para dar aula para professores do ensino fundamental e médio. A gente passava o sábado inteiro lá, então ia gente da biologia, gente da história, e eu fui junto com outros colegas, que fui como membro da física. Embora eu mesmo, o professor Tiago sabe disso, eu sou teórico, eu não sou experimental, mas eu só levava para os professores do ensino médio experiências. E, no final, cada um deles passava o sábado lá comigo, eram 50 professores, cada um levava um kit para casa, que era tudo material de baixo custo, para eles depois poderem levar os seus alunos. Então, se vocês tiverem oportunidade, quando vocês tiverem tempo, não só leiam esses livros, mas façam as experiências, né? E eu me coloco aí, através do professor Tiago aí, à disposição de vocês, quem de vocês quiser fazer isso, me coloco à disposição para acompanhá-los nisso, né? Legal. Eu acho que tem mais uma
Tem uma pergunta do Lucas que eu acho que é bem pertinente. Professor, o que é uma sequência infinita? Peraí, não sei se eu... Isso, o que é a sequência infinita visto da matemática antiga que o senhor comentou. Porque a gente aprende na matemática, por exemplo, pega um comprimento aqui dessa caneta, por exemplo. Eu posso dividir em 2, vai ser 1/2. Vamos chamar essa caneta aqui de comprimento 1. Metade dela é 1/2. Metade disso é 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, e por aí vai. Então, se eu fizer a soma de meio, então pegar aqui meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, mais 1/32, tal, é uma soma de infinitos termos. Então, isso é chamado de uma série infinita, em que os termos vão diminuindo. Tem algumas dessas séries que a gente sabe que a soma delas, como, por exemplo, 1/2, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, mais 1/32, até o infinito vai dar um número finito, que vai dar 1, nesse caso. Tem algumas outras dessas séries que vai dar um número infinito. E, embora isso seja da matemática moderna, digamos assim, o Arquimedes já conhecia algumas dessas séries infinitas. E, viu, Lucas? E ele usava alguns desses resultados nos trabalhos dele de matemática. Então, ele tem, por exemplo, aproximações de raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 2, ótimas aproximações, assim como ele tinha do π, entre 3,14, né, 3,1/7 e 3,10/71, ele tinha também aproximações para raiz de 2, para raiz cúbica de 2, para raiz quadrada de 3. A gente nem sabe, algumas delas, como que ele chegava naqueles resultados. Porque, às vezes, esses trabalhos não chegaram até a gente. Mas os limites que ele dava são fantásticos e corretos. Então, hoje em dia, muitos matemáticos tentam reproduzir essas provas, desses resultados que ele usava nos trabalhos dele. Mas é uma matemática pesadíssima, como eu falei, né? Eu mesmo não consigo acompanhar os trabalhos de matemática do Arquimedes, nem nunca tentei, porque você precisa ter um conhecimento de 20 anos de matemática grega e tal, para acompanhar aquelas provas. São pesadíssimos. Ok. Eu acho que, ligado eu vou fazer mais uma pergunta, acho que eu vou abusar um pouquinho do tempo. Mas ligado a uma das perguntas, acho que foi a própria Giovana quem fez a pergunta lá atrás, porque, veja bem, né, tudo isso que você fala das provas, né, as provas matemáticas, usar os conceitos físicos para chegar em conceitos matemáticos, né, mesmo o teorema da alavanca, né? Sim. No nosso concepção moderna de ciência, você deveria ter o método científico, e com o método científico mostrar que o teorema da alavanca é um teorema mesmo, né? Uhum. Ele também fazia, tem esse conhecimento que o Arquimedes também fazia esse tipo de experimentos para demonstrar os seus teoremas. Ou seja, seria ele um precursor do modelo científico ou não? Prova concreta não, mas eu não tenho dúvida de que sim. Né? Eu não tenho dúvida, porque o Arquimedes, essencialmente, ele é conhecido como engenheiro, né? Essas várias máquinas que ele fazia e tal. Então, eu não tenho dúvida, por exemplo, de que no triângulo, por exemplo, as pessoas primeiro colocavam aqui, você vê que está aproximadamente ao redor desse ponto. Então, sugere que é o baricentro. Aí, agora você fala, bom, eu vou supor que é o baricentro. Aí você vai e prova. Então, acho que boa parte dos resultados, primeiro, ele obtinha na prática, né? E depois encontrava uma prova. Nessa própria, viu, Tiago, nessa própria carta do Arquimedes para Eratóstenes, ele fala uma coisa fantástica. Esse método da alavanca que ele usa, que eu ilustrei aqui nessa palestra de hoje, o próprio Arquimedes considera que não é uma prova matemática, assim, né, perfeita e tal, mas ele fala uma coisa que é belíssima. Ele fala,
por outro lado, ele é um método de descoberta. Ele não tem dúvida da resposta que ele chegou que funciona. Então, vamos supor, ele chegou lá que a alavanca, a área é 4 vezes a área do círculo máximo, ou que o volume da esfera é 4/3 do πr ao cubo. Então, ele fala, se você já sabe a resposta, aí fica bem mais fácil encontrar uma prova matemática e tal, que se você não sabe. Então, o importante é primeiro você saber a resposta. Depois que você sabe, aí você busca. Então, isso ele fala nessa carta, e é correto. Então, ele coloca esse método como um método heurístico, ou seja, um método de descoberta. E ele é tão interessante que ele fala assim, e eu estou te escrevendo para você, Eratóstenes, para que os outros, ao lerem esse texto, possam se inspirar e chegar em outras verdades que não são conhecidas nem para mim nem para você. Então, ele está... Isso é fantástico, Tiago, porque nos próprios textos de geometria antiga, do Euclides, por exemplo, tem provas muito complicadas, e todo mundo sabe que não foi assim que ele chegou naquela resposta, porque o caminho é muito complicado para chegar naquela resposta. Então, sempre se suspeitou, não só na física, mas também na matemática, que os gregos deviam ter algum método de descoberta. E depois ele justificava. Mas nunca se teve esse método, mas era especulado. Agora a gente sabe que, no caso do Arquimedes, ele tinha. E era a alavanca. Então, essa alavanca, não só ele levantava o mundo, mas ele levantava a matemática, né? E é por isso que hoje em dia a gente fala que é uma revolução copernicana, que é o inverso de tudo aquilo que a gente faz na física, que é usar a matemática para nos auxiliar. O Arquimedes inverteu isso, olha que coisa. Usou a física para chegar numa resposta matemática que ninguém tinha. Então, Ok. Olha, acho que tem mais uma pergunta aqui, do Matheus Solcer. Ele pergunta se essa soma infinita tem algo a ver com o paradoxo de Zenon. Tem tudo a ver. Viu, Matheus? Tem tudo a ver. Essa questão aí do paradoxo do Zenão e tal, né? O Coelho, tem 3 paradoxos lá, mas tem esse que é o do coelho e da tartaruga, né? Então, a tartaruga sai na frente, aí quando o coelho chega onde é que a tartaruga estava, a tartaruga já andou mais um pouco. Onde é que o coelho chega lá, ela também já andou mais um pouco. E aí você vai ao infinito, né? Aí o pessoal fala, mas você está diminuindo aquela série, então se você fizer a soma daquilo lá, vai dar uma distância finita em que o coelho vai ultrapassar a tartaruga. Mas tudo isso tem a ver com essa questão de a quantidade de processos que você tem aí, se é finito, infinito. Então, tudo isso aí tem a ver com isso. E a resposta não é nada tão simples assim. Até hoje tem matemáticos, filósofos e tal, que levam extremamente a fundo, por exemplo, discussões sobre o paradoxo de Zenão. Tá? Porque tudo isso aí que mexe com o infinito, né? Os infinitésimos de Newton, uma distância tão pequena quanto você queira, mas na prática a gente sabe que isso não existe, né? Porque o próprio mundo é discreto, é falar, se eu pegar esse papel aqui e for rasgando e tal, eu não posso rasgando ao infinito. Vai chegar uma hora que vai ter uma menor molécula aqui que é de papel. Depois, se eu quebrar aquilo lá, já virou átomo, já não é mais papel. Depois virou próton, virou elétron. Então, assim, essas coisas de você ir quebrando ao infinito é mais no pensamento do que no mundo real. O mundo real ele é formado de partes, né? Não existe meio boi, só existe meio boi morto, né? Mas existem 2 bois, 3 bois, 5 bois, você pode falar. Agora, se você cortou um boi no meio, você já não é mais boi, né? Virou carniça, né? Então, essas coisas são parece que não, mas são muito, muito ricas para se pensar, né? Tem muito... Esses paradoxos aí são interessantes e tem a ver, sim. Séries infinitas, somas infinitas com esses paradoxos de movimento, do Zenão, do contínuo, do discreto, né? São questões muito profundas e continuam aí até hoje. Legal. Bom, pessoal, acho que não tem mais nenhuma pergunta. A gente pode agradecer ao professor André. As palestras eles são sempre instigantes, nos fazem renascer aos textos antigos e reler os textos antigos. Então,
Espero que vocês tenham pego um pouquinho desse gostinho e vão em frente, né? E eu acho que, como o professor André tem os livros deles todos gratuitos, né, na internet, isso também é uma coisa que facilita de se fazer as leituras. Tá? De novo, muito obrigado, André. Sempre bom ter você aqui. Eu agradeço Parabéns, mais uma vez aí ao professor Tiago aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, de novo, me coloco à disposição aí de vocês. Espero que vocês algum dia façam as experiências lá desses livros. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí pela atenção e paciência aí, pessoal. Um abraço.